Todos nós sabemos como agradar as pessoas, isso é importante. Existem 3 motivações pelos quais nós tentamos agradar as pessoas. Um homem me falou uma vez que a mulher dele é impossível agradar. E tem pessoas mais difíceis. Mas existem 3 motivações. Às vezes a pessoa procura agradar o outro porque quer algum benefício. Por exemplo, quando o filho vem e diz: ô papai, deixa eu lavar seu carro, papai, pode contar que ele está querendo a chave do carro para sair com a namorada dele no fim de semana. Aí você está tentando agradar, na verdade, você tá, como nós dizemos no popular, você está puxando o saco, né? Você está tentando adquirir algum benefício através dos seus agrados. Uma outra motivação é o medo. Quando o pai chega em casa, a mãe está em casa, é aquele filho que nunca oferece fazer nada, vem e oferece cafezinho, suco, tá? Você já sabe que tem alguma coisa que ele quebrou, alguma coisa aconteceu, né? E depois vem as bombas. Você já vai logo dizendo: o que você fez, menino? Então isso aí é o agrado por causa do medo. Isso aí é uma segunda motivação. Mas o verdadeiro motivo que nós devemos ter no coração para agradar aquela pessoa que nós amamos, a nossa família ou aquele amigo, é o quê? Que simplesmente você gosta daquela pessoa. Você gosta de alguém? Quem gosta de alguém? Você gosta de alguém. Então procure agradar essa pessoa, não é assim? E às vezes a gente diz: eu gosto da minha mulher, mas a gente não tenta agradar, a gente não faz nada para agradar. A única coisa que a gente faz para agradar é comer a comida dela. Eu estou agradando, estou comendo tudo que ela faz, bom ou ruim. E a mesma coisa com as esposas, os filhos. Mas hoje nós queríamos falar sobre como agradar a Deus. Mas antes disso eu queria ler um versículo para você. Abra sua Bíblia comigo, se você tiver, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, verso 9. Diz assim, leia comigo. Se você tiver a sua Bíblia, se não tiver, procure, leia aí junto com uma pessoa do seu lado. Por isso, leia em voz alta. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Esse lhe é Deus, a Deus, lhe é a Deus. Vamos de novo. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Na verdade, no grego original, isso diz assim: quer estejamos em casa ou fora. Mas se referindo a quer presente no corpo ou não. Então, o nosso propósito, veja só, se alguém perguntar: qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da sua vida? A resposta correta para o cristão, a resposta que Deus quer de você, a resposta pelo qual você vai ser julgado é: eu quero agradar a Deus. A vida não é difícil. A vida não é difícil. É igual ao apóstolo Paulo quando fala de casamento. Ele diz: olha, homens e mulheres, casamento não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes parece. Parece até medusa, cheio de cobras ainda, cascavel, jararaca, Mas não precisa ser assim. Sabe o que você faz para ter um bom casamento, Raif? Eu vou te falar o segredo. Aprenda a agradar a sua futura esposa. Aprenda a agradar o seu marido. É isso, simples. Se você agradar, vai ter um bom casamento. Uma palavra para você: escolha uma pessoa fácil de agradar, que é melhor, você vai trabalhar menos, Tem cara que casa com uma menina que é muita areia para caçamba, meu irmão, passa a vida toda tentando agradar. Então escolha alguém que se agrade facilmente, E tem bastante menina, qualquer coisa fale comigo, a gente tem uma lista, de quantas coisas leva para agradar. Tem a menina 5 estrelas, 4 estrelas, E 5 mil reais, Tem todas essas. Mas é importante, então, nós aprendermos a agradar. E é isso que Deus diz. O propósito da nossa vida é agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, eu vou já mostrar uma escritura para você, o resto acontece. É isso que Deus quer que você entenda. Quando você agrada a Deus, o resto acontece. Quer ver? Deixa eu ler um versículo para você. Abra a sua Bíblia comigo ao livro de 2 Crônicas, no Velho Testamento, capítulo 16, verso 9. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Diz assim, leia comigo, pode ler em voz alta.
pois... Acharam? Segunda Crônica, é mais difícil, né? Tem gente que não sabe nem que existe esse livro. Isso fica no Velho Testamento, se for uma Bíblia igual a minha, página 546. Segunda Crônica fica logo depois de Primeira Crônicas. Já, capítulo 16. Não, desse jeito você vai passar a noite procurando. Leia com a pessoa do seu lado, tá? Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9. Leia comigo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha só esse versículo. Deixa eu, numa outra tradução mais próxima, diz assim: pois os olhos do Senhor vão de um lado da terra para o outro, procurando apoiar aqueles que buscam ser totalmente justos, que buscam ser como Ele, que buscam agradá-lo. Se você conseguir agradar a Deus, o resto acontece. Asa, que foi um dos reis de Judá, no capítulo 14, nós temos 3 capítulos na Bíblia que falam sobre a vida dele, no livro de Crônicas. Fala também em 2 Reis, mas em 2 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16, falam sobre a vida de Asa. Asa foi um bom rei. Ele havia visto que quando o pai dele obedecia a Deus e fazia o que Deus pedia, que Deus abençoava. E com isso, então, quando ele passou a ser rei, ele decidiu que ele ia fazer uma reforma no governo, na nação, e ele ia realmente tentar servir a Deus e fazer o povo voltar a Deus e ser fiel a Deus. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, verso 2 do capítulo 14. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares dos ídolos que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas, que era um tipo de ídolo, lugar de adoração a outras religiões, né? Pagãs. Derrubou os postes sagrados, ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, que obedecesse às leis, retirou os altares idólatras e os altares de incenso, e o reino dele esteve em paz durante a sua vida. E o reino dele esteve em paz. É isso que Deus quer que você entenda. Deus, a Bíblia diz, faz até os seus inimigos viverem em paz com você quando Ele está feliz com você. Mais adiante nessa passagem, no capítulo 15, ele explica que havia tumulto naquela região, porque Deus permitiu o tumulto, permitiu o assalto, diz que não era mais seguro você andar nas ruas de Jerusalém, você podia ser assaltado, você podia ser morto, você podia ser sequestrado, tinha lugar que você não podia andar à noite. Parece algum lugar que você conhece? E por isso, e a Bíblia diz, isso aconteceu porque Deus havia entregue essa cidade, porque essa cidade não lhe agradava. Ele permitiu a violência, ele permitiu os assaltos, porque a cidade não lhe agradava. Agora, quando Asa passou a fazer essas reformas, Deus fez outra parte. Deus acabou com a violência, Deus acabou com os sequestros, os assaltos, e houve paz em Jerusalém por um longo período, aliás, 36 anos de paz. Como a gente precisa disso aqui em Manaus? E quando é que isso vai acontecer? Quando a maioria de Manaus forem agradáveis ao Senhor. E nós já temos número para ser isso. Agora nós temos que ser agradáveis ao Senhor. Nós temos que ser agradáveis ao Senhor. Não basta você ser cristão, você tem que ser agradável ao Senhor. Porque Deus, quase toda a parte da Bíblia, tem mais da Bíblia escrita para os filhos de Deus do que para os não filhos de Deus. Para aqueles que já decidiram seguir Jesus, do que aqueles que não seguiram, que não seguem a Jesus. Então ele diz, e a maior parte da Bíblia é como agradar a Deus. É isso que importa na sua vida. Procure agradar a Deus, o resto vai acontecer. Agora tem uma passagem interessante do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, 1 Tessalonicenses 4, 2, 4, 1 Tessalonicenses 2, 4, Paulo diz assim: nós procuramos agradar a Deus, o Deus que testa o nosso coração.
Se você quer agradar a Deus, quantos querem agradar a Deus? Lá no fundo, você quer agradar a Deus. É difícil, mas eu quero agradar a Deus, né? A Bíblia diz que Deus vai testar seu coração. Deus vai testar seu coração. Sabe como é que Ele vai testar? Deixa eu falar. Você que é jovem, de 25 a 35 anos, Ele vai mandar um homem errado na sua vida. Um homem que não é dele. E Ele vai ver se você vai agradá-lo. Se você vai amar mais a Ele, ou você vai se desesperar por essa pessoa que não é para você. Ele vai testar seu coração. Vai testar seu coração. Agora, se você passar no teste, adivinha? Se for da vontade dele, que você tenha um ótimo marido, Ele vai dar para você. Agora, se você não passar no teste, por que Ele vai dar um cara legal para você? Não, Ele vai deixar você roer no pão que o diabo amassou. Vai, você casa com aquele bandido. Aí você fica com ele. E não vai ter paz, vai ter guerra todos os seus dias. É isso que Deus quer que você entenda. Lá naquela hora da sua empresa, de você fazer as coisas justamente ou não, Deus está olhando, Deus está vendo. E se você quiser agradar a Deus, você vai fazer as coisas corretamente. E adivinha, Deus vai trazer os lucros. Deus vai abençoar você. Deus vai afastar os inimigos. E vai haver paz e prosperidade na sua vida, da sua empresa, da sua família. A nossa missão só é uma: agrade a Deus. Deus diz, aí eu cuido de você. Você me agrada, eu cuido de você. Você me agrada, eu cuido de você. É isso que Deus quer que nós entendamos. Olha, seja na questão do nosso relacionamento, seja na questão do nosso trabalho, seja na questão da nossa família, seja na questão de nossos estudos. Agrade a Deus, e o resto Ele fará. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso? Salmo capítulo 34, agrade o Senhor, agrade o Senhor. Faça a missão de vida, fazer Deus sorrir sobre você. Deus está sorrindo sobre a sua vida? Ou tem coisas que Deus já anda cutucando, tocando em você, que precisam mudar, para Ele ficar feliz com você? De vez em quando Deus vem e diz, Ele martela: Davi, precisa mudar isso aí. Isso não está me agradando, mude isso aí. Uma das coisas que eu estou tentando melhorar é a oração. Eu oro menos do que eu devo. Aí Deus está vindo, Ele 4:30 da manhã Ele chegou, 2 dias atrás, irmão. Davi, acorda. Acorda. Fui. Passei 2 horas estudando, orando. Fazia tempo que eu não sentia uma alegria. E sabe uma coisa? Fazia tempo que ele não sentia essa alegria. Entendeu? E sabe uma coisa? Ele vem chamando a tempo. Ore mais, ore mais. Não seja só pela sua personalidade, o seu entendimento. Ore mais.